Olá, cuidador familiar, meu nome é Gal Rosa, eu sou terapeuta ocupacional há 16 anos, cuidando de idosos dependentes e acompanhando seus familiares. Eu criei esse projeto para todo cuidador familiar que tem uma rotina praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, envolta em tarefas do cuidar e que muitas vezes não consegue sair de casa para assistir uma palestra, para fazer um curso, nem mesmo para frequentar grupos de autoajuda. E é um convite mesmo à reflexão, numa intenção de fazer com que você, cuidador familiar, nos momentos mais estressantes, possa ter pelo menos uma boa memória com que se conectar, um bom pensamento com que se conectar e relembrar que talvez naquele exato momento do seu desafio, você pode estar tendo a maior chance de todas para o seu aprendizado. E eu convido você a fazer parte dessa rápida jornada de alguns minutos e desejo que ela tenha efeitos positivos sobre o seu dia a dia. Vamos lá? A gente pode encontrar vários conceitos para a vida está relacionada a questões da biologia, a questões da física, ao gasto energético, enfim. O que é vida para você? Nos últimos tempos, eu tenho gostado muito de pensar nesse movimento em equilíbrio dinâmico, onde a gente sempre tende da dor ao prazer, do prazer à dor, e é justamente essa tendência entre um e outro lugar é que eu consigo gerar um movimento. Mas esse movimento tem que me fazer pensar, tem que me fazer observar, para que eu possa me autoconhecer e manter a minha meta, os meus objetivos em meu foco, que para todos nós é ser feliz. Eu pensei sobre 4 conceitos que a vida pode nos oferecer como presente, que é o conceito de existir, do tempo, de mudança. Vida é mudança a cada segundo, a cada instante. E que é o conceito de ser contínuo, ou seja, é um fluxo contínuo. A vida não pode ser interrompida. Vocês já viram alguém voltar no tempo? E vocês já viram algum cientista impedir com que o amanhã aconteça? Pois é. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de existir. Existir traz para a gente, de uma forma subentendida, mas muito diretamente relacionada, a questão de ser, fazer e estar. E olha que interessante, dentre esses 3 verbos muito fortes, a questão de ser é o único verbo que ele não é interrompido. Ele jamais pode ser interrompido, porque nós somos a todo instante. Portanto, eu coloquei algumas gravuras para a gente poder pensar nesses 3: ser, fazer e estar. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, eu tenho aqui umas mãos idosas e ela está fazendo alguma coisa. Posso imaginar a cara, né, o semblante, ou de felicidade, ou de dúvida, ou de curiosidade, enquanto mexendo nesse aparelho. E eu posso imaginar o fluxo de vida que passa por essa pessoa que, com mãos já idosas, está em contato com algo tão moderno como é um smartphone, né? A tecnologia. Nós, enquanto fazendo algo em relação ao trabalho, em relação a alguma ocupação importante no dia a dia que faz com que a nossa vida tenha mais sentido, nós também estamos sendo. Mas nessa cena eu posso verificar que o foco maior é de estar fazendo algo. E aqui também eu tenho cuidadores e tenho uma pessoa que tem um semblante, né, que demonstra a felicidade de estar sendo cuidado ou se divertindo de alguma forma. E é interessante porque enquanto eles estão cuidando, eles também estão sendo, eles estão expressando o que o momento presente é identificado por eles. Essa imagem para mim é muito inspiradora. É uma senhora, muito provavelmente esposa desse marido. Se não for, vai representar aqui para a gente todas as esposas de um marido que porventura precise de algum cuidado específico. Eu sei que essa imagem demonstra um casal onde o esposo está com demência de Alzheimer. A gente pode perceber um pouco nesse olhar dele, né? Mas também é tudo sugestivo.
né? Ele pode sim estar contemplando o infinito e estar de repente declamando uma poesia para a esposa. Mas olha que interessante, enquanto ela cuida, o que fica mais gritante, mais enfático para mim é que os dois estão sendo nesse momento. E o ser aí está sendo até muito mais importante do que o próprio ato de cuidar. Eu também posso estar sendo numa situação como essa, né? Eu estou com raiva, eu estou brigando, eu estou reivindicando, seja lá o que for, né? Uma situação em que os sentimentos mais verdadeiros e puros em intenção ficam bem escondidos sobre uma cena negativa, né? De acusações ou, enfim, alguma chateação, alguma raiva. Mas isso também faz parte da vida, né? E uma cena como essa, muito provavelmente, nos coloca para refletir depois, logo em seguida que ela termina. Por que que eu fiz isso? Para que que eu fui fazer aquilo outro? Por que que isso aconteceu? Enfim, isso vai gerar um outro movimento na nossa vida. Essa cena para mim também é muito encantadora. Duas senhoras, pode ser que uma demonstre um pouco mais assim de introspecção e a outra tentando puxar um assunto. Elas não estão fazendo algo de concreto, como uma atividade que dê um produto final, mas pode ser que elas estejam ali descansando. Elas estão descansando, né? E ao mesmo tempo me demonstra muita vida, a vida que pulsa dentro de cada uma delas nessa relação. Olha que imagem interessante. Para mim, elas estão sendo ali, né? Sendo elas mesmas, sem nenhuma pretensão de mostrar um resultado final, de posar para a foto, e nem mesmo preocupadas em estar de uma forma que agrade as pessoas. Elas estão sendo elas mesmas. Essa foto, duas crianças, um caminho, um horizonte, um objetivo juntos. Praticamente não estão fazendo algo de concreto também, né? Eles estão caminhando, mas o que fica mais em destaque é que eles estão sendo. Eles estão sendo parceiros uns dos outros numa foto como essa. Dois amigos, um caminho e uma única direção. Nessa imagem, eu consigo também verificar que o ser fala mais alto do que qualquer estado onde elas estejam, do que qualquer situação de fazer algo, alguma tarefa propriamente dita. Elas estão ali, vivendo daquela forma. Pode ser que a filha ou a cuidadora tenha terminado a sua tarefa, elas estejam agora descansando, com a cabeça sobre uma almofada, né? Ou reclinadas, mas o que expressa de forma bem enfática para mim, a coisa mais importante que se tem nesse momento é ser uma do lado da outra como elas são. Vamos pensar agora em relação ao conceito do tempo. O tempo me traz outros subconceitos, limites, me estimula e então me organiza, me dá movimento e me faz ter objetivos. Tem uma frase muito legal que eu gosto muito de refletir, que ela diz o seguinte: a vida só tem razão e sentido porque a morte existe. Então, o que acontece é que, se sabemos que vamos morrer, nós fazemos ou buscamos fazer da nossa vida algo extremamente de sentido para que eu possa aproveitar o máximo possível. E a questão do tempo traz esses subconceitos. Então, limites, a questão de nos estimular porque existem esses limites. E então, quando eu me sinto estimulada porque eu tenho um tempo para cumprir a minha vida, eu me torno mais organizado, mais organizada e isso me gera movimento. E qual que é o sentido disso tudo? Termos um objetivo a conquistar. Limites, estimula, organiza, movimento e objetivos. Com relação ao conceito de mudança que a vida traz, mudança acontece a cada milésimo de segundo. O tempo dentro dessa própria vida, ele não se repete, ele sempre flui. E assim,
Esses aspectos relacionados à mudança me fazem ter projeções, direções, decisões, desafios, sucesso e então reconhecimento. Vamos pensar um pouquinho melhor. Já que a cada segundo eu tenho um momento diferente, um novo momento, eu acabo por entender que eu estou trilhando um caminho. E ao trilhar um caminho, eu acabo por visualizar internamente, na minha subjetividade, que amanhã existe, amanhã vai vir. E aí eu penso em qual direção que eu quero para que o amanhã me venha de tal forma. Então eu começo a criar caminhos. E então, quando eu começo a criar caminhos, eu tenho decisões para tomar. Tais decisões sempre vêm junto com desafios, porque senão eu não precisaria de tomar decisões. E os desafios me fazem experimentar as minhas habilidades e capacidades, e é justamente isso que leva a gente a experimentar o sucesso, quando a gente utiliza o nosso potencial. E é justamente experimentar o sucesso através das nossas capacidades e habilidades que eu reconheço a minha natureza, eu reconheço as minhas virtudes, eu reconheço de fato o potencial que eu tenho. E isso a gente pode chamar de felicidade, esse reconhecimento do nosso potencial. Projeções, direções, decisões, desafios, sucesso e reconhecimento fazem parte da vida. Com relação ao conceito de ser contínuo, eu tenho subconceitos como: se é contínuo e não para, então a vida é agora, apesar de existir amanhã. E com o amanhã, eu trago em relação ao que eu já vivenciei, as minhas experiências, projeções para que o amanhã seja melhor do que o agora. Sim, no meio desse caminho eu sempre vou ter frustração e realização, ora um, ora outro. Ora, frustração e realização também trazem movimento na vida, uma vez que eu não consigo consertar o passado e tenho que pensar nas experiências que eu tenho, na projeção de futuro, para que amanhã venha com mais sucesso. Para isso, eu faço ajustes no meu dia a dia. Eu tenho que trabalhar mais a minha tolerância, tenho que trabalhar mais as minhas estratégias, melhorar a minha comunicação, enfim, o que eu conseguir detectar como sendo algo necessário para lidar com as frustrações de forma menos impactante e trazer mais realizações para a minha vida. Assim, eu faço com que a vida flua, independente dos obstáculos. Esse é o conceito de contínuo que a vida traz para gente. Agora, amanhã, experiências, frustração versus realização, ajustes da vida e o fluir. Ok, onde estão então as oportunidades e como aproveitá-las? Dentro dos aspectos da vida que contém os conceitos de existir, tempo, mudança e contínuo. Como aproveitá-las? Em quais momentos a vida nos oferece chances para mudanças? Por incrível que pareça, nos momentos negativos estão as maiores chances para mudanças, porque são esses momentos que fazem com que a gente reconheça os nossos erros e as nossas falhas. Então, momentos de falhas, de dores, perdas, frustrações, decepções, concentram uma grande oportunidade de aprendizado. Mas, claro, também nos momentos positivos, as descobertas pessoais, mais conhecimento e o aumento da autoconfiança. Gosto muito de refletir sobre isso, viver cada dia como se fosse o último, como se fosse o único. Essa é a reflexão desse vídeo. Convido você a ter um caderninho onde você possa anotar os seus pensamentos e trazer esse exercício da autorreflexão mais vezes no seu dia a dia, ok? Muitas pessoas nos dão feedback pelo WhatsApp, pelo Facebook. Vou deixar aqui as informações. Fico por aqui, até a próxima.